Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez, nesta manhã fria de inverno, ventosa, contudo não gelada. Hoje queremos conversar um pouquinho sobre a nossa jornada evolutiva. Certamente já ouviram falar que nós nascemos simples e ignorantes. Contudo, durante a nossa existência, inúmeras oportunidades nos são ofertadas para que nós consigamos transmutar essa condição e nos tornarmos seres humanos melhores, culturalmente, profissionalmente, socialmente e emocionalmente e espiritualmente. Eu sou Karine e você está no canal Cacá Atelier, um canal aberto para costura criativa, patchwork e espiritualidade. Se perguntarmos a cada um de nós como são os nossos primeiros dias de vida, certamente que não saberíamos responder pelas nossas próprias vivências. No entanto, se observarmos o nascer de outras criaturas, saberemos que a nossa jornada, assim, também o foi, exatamente igual a de cada ser nascente. E eis aí a simplicidade e ignorância. Enquanto nós recém-nascidos e bebês somos totalmente dependentes dos nossos progenitores, familiares, cuidadores, dependemos deles para tudo, seja no tocante à nossa alimentação, higiene e aos nossos desconfortos. A nossa comunicação se restringe ao choro, risos e sons totalmente inteligíveis num primeiro momento. Quando nós sentimos algum desconforto, como fome, calor, frio, dor e sono, a gente manifesta essas sensações através do nosso choro. O nosso sorriso demonstra contentamento, afeto, aconchego, ainda que isso de uma forma um tanto intuitiva, porque, como já dissemos, nós nascemos simples e ignorantes. Então, nem todas as nossas atitudes, nesse primeiro momento, elas são regidas pela nossa razão. E emitimos sons que mais parecem uma linguagem totalmente desconhecida na nossa ânsia de interação, de nos tentarmos comunicar com aqueles que nos prestam auxílio. Nós dependemos até para nos deslocar de um lugar para outro dos nossos progenitores e familiares. Com o passar do tempo, nós vamos adquirindo algumas habilidades físicas, como sentar, engatinhar, caminhar, as nossas pernas vão se fortalecendo, os nossos braços vão se fortalecendo e começam nossas primeiras atividades movidas por nós mesmos. Nós aprendemos a comer, aprendemos as primeiras palavras e gradativamente o nosso vocabulário começa a se enriquecer. Nesse momento de descoberta, o nosso HD começa a armazenar dados que vão fazer parte de toda a nossa jornada evolutiva. E é quando também nós começamos a descobrir os nossos gostos, as sensações que nos fazem bem, aquelas que nos repelem, os brinquedos que nos agradam, e nos descobrimos como num passe de mágica as portas do mundo. Vem a creche, a pré-escola, a escola, a universidade, nosso ciclo familiar se aumenta, o ciclo profissional. Só que essa evolução ela não se restringe apenas ao nosso campo etário, físico, sociocultural, profissional. Nós temos outros valores que devem ser desenvolvidos. São os nossos valores éticos, morais e espirituais. Esses valores necessitam igual importância e de um olhar muito carinhoso por nossa parte, porque é essas questões éticas, morais e espirituais que vão conduzir a construção do nosso caráter. E nessa construção, ela é totalmente individual. Nós podemos sim observar os exemplos de outras pessoas, mas as escolhas elas serão sempre nossas,
Por isso que a gente diz que o aprendizado é individual. E nessas escolhas e nossos pensamentos é que nascem as nossas atitudes. Quando ainda nascidos simples e ignorantes, como já dissemos anteriormente, somos providos de instinto, raciocínio, consciência, razão, emoção, informações e intuição. E em cada atitude nossa vai gerar uma consequência. E aqui nós podemos dizer que em cada semeadura uma colheita e em cada ação uma reação. E queremos aqui abrir um parêntese quando falamos de ação e reação. Essa é também a terceira lei de Isaac Newton, uma das leis da física que tão bem são aplicáveis nas nossas leis da jornada evolutiva. Toda nossa ação vai gerar uma reação, seja ela positiva ou negativa. Por isso que a gente deve sempre avaliar bem as nossas escolhas e os nossos pensamentos, para que as nossas atitudes elas não sejam meramente instintivas. Elas precisam ter um raciocínio, uma lógica, uma razão, uma emoção, para que a gente possa ter atitudes saudáveis. Quando as nossas atitudes forem meramente instintivas, nós teremos grande possibilidade de nos conduzir ao erro, porque elas são feitas de uma maneira sem pensar, sem avaliar, simplesmente agimos por agir. E no vídeo anterior a gente comentou que existe essa necessidade de pararmos 5 minutos antes de tomarmos uma atitude impulsiva, sem o uso da razão e da intuição. Porque quando a gente faz essa pausa, nosso íntimo nos leva à reflexão. E muitas vezes alguma atitude que a gente ia agir de forma impensada, a gente reavalia e reformula, ou algumas vezes até as deixamos de cometer. Vejamos um exemplo bem característico das grandes cidades. Hoje, os semáforos, eles sempre vamos encontrar uma ou mais pessoas a pedir algo. A gente não tem como saciar a necessidade de todas essas criaturas. Mas se o nosso coração sentir o chamado, por que não ofertar um pedaço de pão? E no caso aqui, quando falamos pão, não precisa ser obrigatoriamente aquele pão tradicional que a gente conhece. Pode ser uma bala, um pacote de biscoito, um chocolate. Alguma coisa que agregue, além de saciar a fome, um chamado de solidariedade que amenize a dor dessa criatura. Porque aquela criatura que nos pede alguma coisa no semáforo, ele traz consigo uma história de dor que nós desconhecemos. Sem julgamento, sabedores somos que a lei da causa e efeito também existe. E nesse caso, não só aquele pedinte do semáforo, mas nós também desconhecemos as nossas origens. Porque o nosso irmão da luz, o Cristo, quando aqui esteve, nos orientou que nenhum fio de cabelo cairia da nossa cabeça sem que fosse do conhecimento do Pai. O irmão que hoje sofre amargura traz consigo uma bagagem ética e moral, uma colheita das suas semeaduras pretéritas, pois ninguém foge às suas responsabilidades. E esse exemplo do semáforo é apenas um para que a gente possa refletir. Porque, ora, se ninguém foge às suas responsabilidades, então neste interim da vida, nós também não estamos fugindo às nossas responsabilidades. O algoz de hoje pode ser a vítima de amanhã. A vítima de amanhã, muitas vezes, foi o algoz de ontem. Então, importante é que a gente
avalie muito bem o contexto evolutivo aonde nós estamos inseridos. Porque não é apenas o nosso irmão de caminhada que ora sofre, que tem por detrás uma história de semeaduras, digamos assim, equivocadas. Nós também o temos, mas nosso Pai, com a bondade infinita, nos presenteou com o dom do esquecimento para que a gente, na nossa caminhada, evolua não por medo do sofrimento, mas por questões evolutivas propriamente ditas. Alguns anos atrás, nós fomos chamados a acompanhar o desencarne de um ente querido, e este, no seu leito hospitalar, desfez-se dos seus pertences, nos dizendo: eu sei que na próxima oportunidade de retorno ao planeta, eu serei um catador de latinhas para poder sobreviver. Essa será a maneira de resgatar os meus erros terrenos. Nós ficamos silenciosos, porém nós não ficamos surpresos, porque realmente somos sabedores de que existe a semeadura e existe a colheita. Muitas são as oportunidades evolutivas. Basta que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque, como dissemos, a evolução ela é totalmente individual. Podemos usar os exemplos de outras criaturas, mas serão as nossas atitudes que irão nos conduzir à nossa evolução de uma maneira totalmente individual. E só colherá na primavera quem plantar no inverno. Ou seja, se eu quero colher dias melhores, eu devo semear, plantar dias menos doloridos. Nós somos simples e ignorantes e somos passíveis de erro, sim. Mas por quantas vezes nós devemos errar? A escolha é nossa. Nós erraremos tantas vezes quanto for necessário para que aprendamos as lições. Lá na nossa infância, nós caímos muito para aprender a caminhar. Nós caímos para aprender a andar de bicicleta. Não temos noção de quantas vezes foram essas quedas, mas a gente conseguiu. A mesma coisa aplica-se à evolução de dias melhores. Eu posso escolher se eu quero continuar errando, se eu quero aprender pela dor ou pelo amor. No aprendizado espiritual, nós não precisamos ter todas essas quedas, apesar de que nós temos a eternidade em nosso favor. E no caso, a dor, ela funciona como ferramenta de aprendizado. Se a dor nos incomoda, nós temos a capacidade, o discernimento de eliminá-las da nossa vida. O Buda nos cita sabiamente que a dor, o sofrimento, ele existe e a sua causa é a nossa ignorância. Quando nós deixarmos de ser ignorantes, nós vamos parar de sofrer. E a escolha é toda nossa. Com certeza nós temos muitas oportunidades evolutivas. E a gente conhece as âncoras que nos aprisionam. O orgulho, o egoísmo, a maledicência, a hipocrisia, a desonestidade. Todos nós temos isso no nosso sentimento de que isso não é uma caminhada, uma escolha positiva. Por que continuarmos com esses algozes nos acorrentando? A escolha é nossa. Nós vivemos num mundo totalmente conectados e os exemplos estão à nossa disposição. O crescimento é individual, como já dissemos, mas nós temos responsabilidade com o nosso coletivo. Nós somos responsáveis por um mundo melhor. E as mudanças futuras que nós almejamos só dependem das nossas atitudes no presente. O tempo está numa velocidade
bastante acelerada. O tempo urge e nós já não temos mais espaços para apostas. Será que eu vou? Será que eu posso? Será que eu devo? Não existe mais tempo para apostas. Agora o momento é de escolhas. Escolhas individuais que vão influenciar no nosso coletivo. O tempo agora é de perdoar e amar. Mas caso ainda nós não saibamos perdoar e amar, que nós possamos ser indulgentes e que nós podemos ter compaixão com o nosso próximo. Porque os olhos da nossa face apenas nos permitem enxergar a matéria. No entanto, os olhos do coração nos farão enxergar a Deus. Não existe outro caminho. E aqui queremos finalizar dizendo: um dia descobres que de tanto cair e levantar, teus olhos já não conseguem mais chorar. E o choro não vale a lágrima desprendida, porque a única coisa que importa é a certeza de que tudo foi feito com amor. A cada um de vocês que permaneceu comigo até o final, minha gratidão. Que a luz e a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração e os acompanhe, hoje e sempre. Até uma próxima oportunidade. Namastê.